Alexandro Danilo e Lucas Paquetá devem ser titulares hoje contra o Marrocos pela seleção brasileira. Rian Roberto finalmente foi vendido e eu vou explicar para vocês quanto de percentual, quanto de valor financeiro o Flamengo vai embolsar por essa venda e se no final das contas foi um bom negócio ou não para o Mengão queridão. Também quero falar da proposta. Finalmente fizeram uma proposta para o Davi Romero, atacante argentino, e eu vou contar tudo isso para vocês, gente. O Luiz Araújo é um dos jogadores que está mais embirrado no Flamengo desde a chegada do técnico Felipe Luiz ao comando do rubro-negro carioca. O Luiz Araújo começou a ganhar mais minutagens, sim, com o técnico Leonardo Jardim. Mas será que essas minutagens foram suficientes para que Luiz Araújo participasse efetivamente do Mengão Queridão? Eu vou mostrar para vocês, porque o Luiz Araújo é o jogador que mais quer deixar o Flamengo hoje, não quer permanecer entre os jogadores do Flamengo, quer que o Flamengo estude propostas para poder vendê-lo. O fato é que até o presente momento não chegaram propostas efetivas por ele à mesa de José Boto, mas ele quer sair e eu gostaria muito que vocês me ajudassem a entender se ele tem razão ou não nessa pedida de deixar o Mengão queridão. Então vamos fazer o seguinte, tem muita coisa pra gente conversar, a imersão vai ser total daqui pra frente. Estamos na madrugada de sexta-feira para sábado, acabamos de sair dos Dias dos Namorados para adentrar na madrugada de sábado, onde o Brasil vai estrear na Copa do Mundo. E o Brasil joga de verde e amarelo. O Mengão queridão joga às vezes de branco, às vezes de vermelho e preto. Na maioria das vezes de vermelho e preto. E você? Com qual manto você assiste os jogos do Mengão queridão? O de 87, o de 92? Seu manto é original? É ou não é? Conta pra mim. Não é, né? Ou então já tá velhinho, né? Pois é, então aproveita o sorteio do manto sagrado que nós estamos realizando aqui no nosso canal, tá? Estamos na reta final. Eu tô só esperando um aviso da Mirinha para falar, Fabrício, para de avisar a galera que os números acabaram. Tá bem perto disso acontecer. E você vai deixar de ganhar o manto sagrado de 2026, seja o branco, seja o vermelho e preto, por apenas R$ 5 o número. É o valor mais baixo de qualquer sorteio que você vai encontrar por um manto sagrado que custa em média aí de 500 a R$ 1.000. Para participar é tão simples, nação. Se você quer um número, faz o Pix em fabriciomllopes.gmail.com de R$ 5. Se você quer dois números, faz o Pix de R$ 10 em fabriciomllopes.gmail.com. E assim sucessivamente, em múltiplos de 5. Fez o Pix? Manda para mim o comprovante via WhatsApp ou e-mail que a gente vai entrar em contato com vocês e dar todas as diretrizes. Você escolhe, caso ganhe, o manto branco ou o manto vermelho e preto. Mas o que você não pode é ficar chupando o dedo, olhando para minha cara, pensando assim: será que eu poderia ter ganho? Meu irmão, quem não arrisca não petisca. Faz o que o Fabrício está falando, faz o que o pai está falando e tenta. Tenta que eu vou torcer pra você e você vai ganhar, mas tem que andar rapidinho, porque se a Miriane der um grito dali, Fabrício, acabou, suas chances já eram. Valeu? Assim como as chances do Rian Roberto ser um ídolo rubro-negro acabaram também. Gente, primeira coisa que vocês têm que pensar: o Flamengo não pode se dobrar às vontades de nenhum jogador, seja ele dos profissionais ou das categorias de base. O Flamengo tem suas regras, o Flamengo tem os seus princípios, o Flamengo tem a sua maneira de se portar no mercado de jogadores e ele não pode mudar isso por fulano, cicrano ou beltrano. Fabrício, mas o Rian Roberto é craque. É, quem falou? Porque ele fez meia dúzia de jogos na base que mostraram que ele tem um talento diferenciado? Douglas Baggio, Matheus Filho do Bebeto, Adriano, Reinier, entre tantos outros, fizeram até mais jogos do que o Rian Roberto, e hoje a gente sabe o que aconteceu com a carreira deles. O fato do Rian Roberto ter sido vendido, meus amigos, só aconteceu pelas exigências sem condições que o Rian Roberto fez. Não adianta você aí ficar mirando o Palmeiras, que vende bem os seus atletas, e falando que o Flamengo errou com o Rian Roberto, se o caso específico do Rian Roberto com o Flamengo não beira nenhuma situação ocorrida dentro do Palmeiras. O Rian Roberto queria ser integrado aos profissionais agora, queria ganhar de R$ 850.000 para cima, ou seja, salário que o Everton Araújo não ganha, ele queria ganhar, e queria ser tratado como peça fundamental no elenco do Leonardo Jardim. Se o Flamengo aceita isso, o Rian Roberto estaria passando por cima do BAP, por cima do Boto, por cima de todo o elenco profissional do Flamengo e por cima do próprio Leonardo Jardim. E não é assim que a banda toca.
Ah, mas o Flamengo vai perder milhões. Que assim seja. Ah, mas o Flamengo vai perder um grande jogador. O futebol só se torna grande se quem está jogando é grande. E o Rian Roberto, em toda essa manifestação com o Flamengo, não se provou grande aqui, ó, no coração. A gente quer torcer para jogadores que tenham um coração, que tenham alma, espírito rubro-negro. O Rian nunca foi da nossa base, o Rian não é cria nossa. O Rian veio do Atlético Paranaense para o Flamengo. Tanto é que o Flamengo tem 70% dos direitos federativos do atleta e o Atlético Paranaense tem 30%. O Flamengo acertou a venda do jogador para o Shakhtar Donetsk e vendeu 90%, sendo que 30% é do Atlético Paranaense, 60% é do Flamengo, sobrando aí 10% do Flamengo que vai ser utilizado para o Flamengo ganhar mais dinheiro numa futura venda do atleta. Então, desses 10 milhões, 6 milhões de euros vêm para o Flamengo, 4 milhões de euros para o Atlético do Paraná e o Flamengo fica com 10% dos direitos do atleta. Se o Rian Roberto se tornar esse craque todo que ele pensa que é, e que vai ver até um dia vai se provar ser mesmo, quando o Shakhtar Donetsk vendê-lo, o Flamengo vai ter 10% dos direitos de venda. Se o Shakhtar Donetsk conseguir vendê-lo por 50 milhões de euros, 5 milhões de euros é do Flamengo. Se vender por 60, 6 milhões de euros é do Flamengo. Compreendido? Então o Flamengo ficou com 10% de uma futura venda do atleta e vai embolsar nesse momento 6 milhões de euros. Eu peço para que aqueles alarmistas de plantão que acham que o Flamengo está quebrado e tal, que comecem a somar os valores que o Flamengo vai arrecadar com venda de atletas. No caso do Rian Roberto, como ele não é um atleta do elenco principal, o Flamengo não tem que repor a saída dele. Não é como o Luiz Araújo, por exemplo, que pode estar deixando o Mengão queridão, até porque eu falei no início do vídeo com vocês, ele quer deixar o Flamengo. E por que que o Luiz Araújo quer deixar o Flamengo? Porque do ponto de vista dele, ele não ganhou os minutos suficientes que ele precisava ganhar para se sentir em paz, para se sentir utilizado, para se sentir parte das conquistas que o Flamengo pode conseguir. Eu vinha conversando com vocês e até falando com vocês que eu achava que o Luiz Araújo estava vacilando, porque depois que o Leonardo Jardim chegou, ele conseguiu aumentar a minutagem dele. Mas deem uma olhada nesse quadro aqui, pessoal. O Luiz Araújo está no final da fila. Ele só tem mais minutos do que o Vitão, do que o Cebola, do que o Nicolás de la Cruz, do que o Saul Niguez e do que o Wallace. Nação, vocês não têm noção do quão trabalhoso foi montar essa tabela de jogadores e dos minutos jogados em 2026. Quem mais jogou foi Agustin Rossi, com 2.850 minutos até o dia 30 de maio. Depois o selecionável Léo Pereira, com 2.372 minutos. O Pedro, quando começou a ser utilizado, não parou mais. 2.231 minutos em 2026. O Léo Ortiz vem logo em seguida com 2.224 minutos. O Alexandro, que a gente tanto briga, porque é velho, porque não tá aguentando e tal, fez impressionantes 1.969 minutos. Everton Araújo, da base, fez 1.946 minutos. Carrascal, mesmo com a sua coletânea de expulsões, 1.823 minutos. O Samuel Lino, que vem crescendo aí, junto com o Leonardo Jardim, 1.798. Varela, 1.770. Royal, 1.664. 6 minutos a menos do que o titular da posição, Guilherme Varela. Equilíbrio sensacional aí na lateral direita rubro-negra. Jorginho, 1.618 minutos. Arrascaeta, Pulgar, 1.585. Arrascaeta, 1.519. Plata, 1.514. Paquetá, 1.483. Ayrton Lucas, 1.283. Danilo, 1.196. Aí vem o Luiz Araújo com 1.053. Mas o Vitão tem 1.020. O Cebola tem 975. O De La Cruz tem 650. O Saul e o Wallace 284. O absurdo dessa lista que vocês estão vendo na telinha de vocês não é a minutagem de Luiz Araújo, apesar de que eu fiquei muito surpreso com a minutagem tão baixa do Luiz Araújo, perto do que a gente tem visto ele ser aproveitado pelo Leonardo Jardim.
mas é muito pouco minutagem mesmo dele no Flamengo. Agora, você pegar um Nicolás de la Cruz que não se lesionou, que tá saudável desde o começo da temporada, e esse camarada ter 650 minutos com o salário que ele tem, com o status que ele tem, isso é um tapa na cara da torcida rubro-negra, um soco no estômago da nação rubro-negra. Não se pode pagar o valor que se paga a um atleta para ele fazer 650 minutos em 6 meses de temporada. É um absurdo. Eu sempre fui fã do Nicolás de la Cruz, sabia dos problemas dele, mas diante esse quadro aqui, se o Flamengo não pretende vender o Nicolás de la Cruz, o Flamengo está querendo perder dinheiro. 650 minutos. Só foi pior que o de la Cruz o Saul, que ficou lesionado a temporada toda, e o Alacian, que em determinado momento chegou a ser afastado porque estava negociando com o Red Bull Bragantino. E o de la Cruz, saudável, 650 minutos. Bom, o foco do levantamento era o Luiz Araújo. E eu acho que diante do quadro que a gente está vendo aqui, talvez realmente o Luiz Araújo tenha razão em querer deixar o Mengão queridão. E aí é aguardar para ver. Pessoal, eu interpelei o Eduardo Bandeira de Melo nessa noite de sexta-feira, porque eu estava vendo uma entrevista do Mano Menezes e o Mano Menezes disse o seguinte, aspas para Mano Menezes, era assustador quando cheguei no Flamengo. Ele chega no Flamengo já com a gestão Eduardo Bandeira de Melo. Por incrível que pareça, quem negociou a ida do Mano Menezes para o Flamengo foi Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Então eu interpelei ao Eduardo Bandeira de Melo o que o Mano Menezes achou no Flamengo de tão assustador para dar essa declaração. E tem mais, hein? Ele falou que nessa época o Palmeiras já era muito bem gerido, muito bem estruturado. Nós estamos falando ali da época anterior à do Paulo Nobre, em que o Palmeiras ainda tinha muitas dívidas a pagar. O Palmeiras não estava tão organizado assim, não, e ainda assim o Mano Menezes tripudiou em cima do Flamengo favoravelmente ao Palmeiras. E eu sei que vocês não se importam com o Mano Menezes, até porque eu também não me importo. Mas eu queria muito saber o que de tão assustador tinha no Flamengo. Que o Mano Menezes, quando vai falar do Flamengo, ele é sempre muito... Ele tem sempre colocações emblemáticas, polêmicas, difíceis de deduzir por si só. O Eduardo Bandeira de Melo leu minha mensagem, mas até o presente momento ele ainda não respondeu. Assim que ele responder, eu quero voltar nesse assunto aqui do que pode ter assustado tanto o Mano Menezes quando ele chegou no Flamengo, que já era um clube que estava começando a se organizar. Quando o Bandeira põe os pés no Flamengo, junto com toda essa equipe, BAP, Flávio Godinho, Rodolfo Landim, eles colocam o pé no Flamengo para organizar o time. Quando o Mano Menezes chega, eles já estão organizando o time do Flamengo. Então, eu não sei o que poderia ter de tão assustador. Se você sabe, coloca aqui nos comentários, por favor. Aproveite que você vai comentar, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, marca a opção todas e clica no link que tá aí, vota na gente no prêmio iBest de jornalismo esportivo. Pelo 5º ano consecutivo eu fui lembrado pelo iBest como o melhor jornalista esportivo. Em todos os anos eu cheguei no top 10 e na próxima semana, entre terça e quarta-feira, eles vão levar mais um pro top 20. E eu preciso estar entre esses. Então eu preciso que vocês me ajudem votando em mim. O voto, você pode fazê-lo uma vez por dia para garantir que na terça ou na quarta-feira eu já esteja no primeiro lugar e possa me classificar para o top 20. Fechou? Tô contando muito com vocês. O link tá na descrição, no comentário fixado. Pessoal, finalmente fizeram uma proposta para o Davi Romero. O Davi Romero, junto com o Alan Lescano hoje, talvez sejam os 2 jogadores que a nação rubro-negra mais queria ver no Mengão queridão. Só que quem fez a proposta pelo Davi Romero não foi o Flamengo. Quem fez a proposta pelo Davi Romero foi o Cruz Azul do México. E vocês sabem que no México os caras têm muito dinheiro. Lá tem o dinheiro das telemóveis, se é que vocês me entendem. E lá o dinheiro flui com muita facilidade. O Davi Romero ficou empolgado, mas ele também está estudando uma proposta que quem, adivinha, o Cruzeiro também fez. O Flamengo está fazendo proposta? Ao Davi Romero, infelizmente não. Então o Flamengo agora vai ter que aguardar a situação do Davi Romero se resolver com a equipe do Cruz Azul e, por consequente,
a equipe do Cruzeiro também, para depois decidir se o atleta é interessável ou não para a equipe rubro-negra. Eu sei que não é uma notícia que vocês gostariam de ouvir, não é aquilo que vocês queriam de debater, mas é como eu sempre digo, aqui a verdade é dita, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Então, nesse exato momento, o Davi Romero está em negociações avançadas com o Cruz Azul e o Cruzeiro está tentando atravessar aí a contratação do jovem argentino de 23 anos. Nação, daqui a pouco tem Brasil. O Brasil vai estar em campo com Alexandro, Danilo e com Lucas Paquetá de titulares. O Léo Pereira só não será titular porque o Marquinhos ainda tem aquela sombra de grande jogador que ele não é mais. Mas se o Marquinhos continuar pisando na bola, eu não duvido nada que o Léo Pereira assuma a condição de titular da seleção brasileira e os 4 convocados do Flamengo sejam titulares. Mas ainda não sendo, tantas pessoas detonaram a convocação de Alexandro, Danilo e Lucas Paquetá, e agora, se a gente puder arredondar o percentual, cerca de 30% da seleção brasileira titular será formada por jogadores rubro-negros. Aceita ou morra. Né? Beijinho no ombro para vocês que torcem contra o Flamengo. Nação, essas eram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Tamo juntos, tenham um excelente fim de semana. Brasil 3, Hakimi 0, porque na seleção do Marrocos quem joga bola mesmo é o Hakimi. E depois eu entro em live pra gente conversar mais. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra. Análise com emoção. Aqui é raça, é nação, é Flanação. É viver, é Flamengo pra valer. No YouTube vem com a gente, pode crer. Flanação, o canal da nação. Com Fabrício Lopes, é Mengão no coração.